Continuação do último tópico de linguística, estou na página 9. Imagine que um site jornalístico esteja dando a seguinte notícia, 2 pontos. Um adolescente morador de uma favela foi morto por um policial após resistir à prisão. A vítima tinha passagem por roubo e tráfico de drogas. Você rola a página da notícia e encontra esses 2 comentários. Wilma 39. A polícia brasileira é a que mais mata no mundo, nas favelas especialmente. A ordem é primeiro atirar, depois perguntar. Todo cidadão tem direito a ser julgado perante um tribunal, um devido processo legal, e não por um policial que mal bate o olho nele e já vai atirando. Depois é só dizer que o menino resistiu à prisão. Quem vai ter coragem de contestar? Ninguém, né? Que país atrasado. Outro comentário. Fabíola 42. Parabéns ao policial. Bandido bom é bandido morto. Esse aí ainda era um aprendiz de bandido, mas se fosse mandado para a prisão, sairia pós-graduado em malandragem. O certo é cortar o mal pela raiz. Sei que tais defensores dos direitos humanos vão chiar, mas é sempre assim. Eles só estão interessados nos direitos dos bandidos, nunca nos direitos das pessoas de bem. Mesmo sem conhecer Wilma e Fabíola, você certamente já identificou 2 discursos bem diferentes nesses comentários, não é mesmo? Veja que não estamos mais falando de enunciados isolados, mas de um discurso, um conjunto de enunciados com uma dimensão simbólica e social que vai muito além das palavras que compõem cada frase, e não pode ser emitido somente por elas. Pense, por exemplo, nos termos menino e pessoas de bem, entre aspas, meninos e pessoas de bem, que aparecem respectivamente nos textos de Wilma e Fabíola. Não podemos analisá-lo considerando simplesmente o significado que o dicionário lhe dá. Só temos que carregar. São termos que carregam uma ideologia, uma visão do mundo específica. Tanto que seria difícil de imaginar cada um deles sendo usados no texto da outra pessoa, ou seja, menino no texto de Fabíola e pessoa de bem no texto de Wilma. E contribui para conferir uma identidade social a essas 2 cidadãs. Das reflexões sobre o sujeito e enunciado. O sujeito não está presente no discurso, mas ele constitui no próprio discurso. Wilma e Fabíola são 2 personagens que se apresentam a nós, e já podemos delineá-las razoavelmente, apenas por meio dos enunciados que elas produziram. Esse tipo de reflexão está na base da análise do discurso, um campo de estudo nascido do contato entre a linguística, a psicanálise e o materialismo histórico, o marxismo. Ou seja, o marxismo está em contato entre a linguística, a psicanálise e o materialismo.
Uma referência fundamental para os analistas do discurso são os trabalhos do linguista russo Mikhail Bakhtin, nascido em 1895 e falecido em 1975. Viveu bastante. Bakhtin teve uma vida tumultuada, tendo sido perseguido, preso e exilado por motivos políticos. Sua obra, hoje considerada uma das mais importantes para a linguística contemporânea, permaneceu praticamente ignorada até os anos de 1920, quando começou a ser produzida até as décadas de 60 e 70. Quando foi redescoberta, o primeiro na própria Rússia, depois no resto do mundo. Uma tendência correlata a análise do discurso, embora tenha seus próprios pressupostos teóricos e objetivos de estudo, é a pragmática, também surgida na segunda metade do século XX. Essa sub-área da linguística deriva, na verdade, da filosofia, especificamente da filosofia da linguagem, e deve muito ao trabalho de dois autores desse campo, os ingleses J. L. Austin e Paul Grice. Austin desenvolveu a chamada teoria dos atos da fala, continuada por seu aluno John Searle, segundo a qual alguns dos enunciados que produzimos permitem que façamos coisas por meio deles, na prática. Por exemplo, se um juiz diz sentencia o réu a 10 anos de prisão, não está apenas dizendo na frase, está mandando alguém para a cadeia. Se os noivos dizem aceito para o padre, não estão apenas conjugando o verbo, estão se casando. Esse tipo de enunciado, batizado por Austin e performático, é um dos principais objetivos de interesse da pragmática. Já Grice defendeu a ideia de que a comunicação é regida por um princípio geral, o da cooperação entre os interlocutores. O sentido só se estabelece porque tanto quem fala ou escreve, como quem ouve ou lê, estão ativamente engajados nessa atividade. Uma prova disso é que somos capazes de entender os sentidos implícitos de um texto, ou seja, aqueles que não estão mentalizados em nenhuma das palavras que o compõem, mas podem ser inferidos a partir da situação comunicacional. Além dos enunciados performáticos e dos sentidos implícitos, os estudos da pragmática interessam-se pelos deíticos já comentados aqui. Como você deve ter percebido, por esse breve panorama das tendências atuais nos estudos linguísticos, os interesses de uma linguística hoje são cada vez mais diversificados e complexos para dar conta de um objetivo de estudo. São multifacetado e heterogêneo. A linguística vem se aliando a outros campos dos saberes, conforme vemos com mais detalhes. No entanto, para qualquer um papel ou um notebook e fazer um mapa conceitual, resume o breve recurso histórico da linguística que acabamos de acompanhar. Repetindo,
Por enquanto, que tal pegar um papel ou um notebook e fazer um mapa conceitual para resumir o breve percurso histórico da linguística que acabamos de acompanhar? Esse é um bom método para relacionar e fixar os conteúdos aprendidos. Vou fazer isso. Algo mais? Esse foi o fim. Graças a Deus. Ai, vamos para a próxima unidade.